A paz de Deus a todos, irmãos. Nós vamos, irmãos, gravar mais um estudo hoje. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estudar as 7 festas hebraicas. E dentro das 7 festas hebraicas, irmãos, tem os 7 sábados solenes, são os 7 feriados, cerimoniais. Irmãos, nesse estudo, nós vamos colocar já o objetivo dele antes, porque muitas vezes alguém olha o tamanho do vídeo e é meia hora, 20 minutos, né? Então, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós já vamos falar qual que é o objetivo do vídeo e por que desse estudo. Então, vamos lá. As 7 festas hebraicas tinham um objetivo cerimonial na Antiga Aliança. Os judeus tinham que cumprir esses rituais com uma ordenança obrigatória para continuar inserido nas promessas dos patriarcas. Irmãos, se eles não fizessem, tinha lá a circuncisão, outros ritos judaicos e as festas a mesma coisa. Se eles não cumprissem, começava lá na Páscoa e terminava nos tabernáculos. Se alguém não cumprisse, ele era extirpado, do povo, então tinha obrigação. Agora, ponto 2. Depois da vinda do Senhor Jesus na nova aliança, nós não temos obrigação de cumprir esses rituais como algo cerimonial para continuarmos ligados a Cristo e herdeiros da promessa da salvação. Alguém podia falar, mas eu vou estudar rituais hebraicos. Será que daqui a pouco eu vou ter que colocar um quipá na cabeça ou ir numa sinagoga, ler a Torá, alguma coisa? Não, não é isso. Porque se nós conhecermos essas festas, essa festa tem um cumprimento espiritual, cerimonial no Senhor Jesus. E me ajuda eu entender a Bíblia, principalmente o livro dos profetas e do Apocalipse, entre outros. As cartas de Paulo também, numa maneira geral, as cartas apostólicas. Se nós cristãos conhecemos e estudamos as 7 festas hebraicas, estas se tornam ferramentas interpretativas para entendermos os Salmos, livro dos profetas, as cartas apostólicas, principalmente o Apocalipse. Então, irmãos, se eu estudar e eu conhecer essas festas, de repente eu estou lendo um profeta lá, ele vai falar de um soar de uma trombeta, ele vai falar da expiação, ele vai falar, o profeta Zacarias falando lá da festa dos tabernáculos, e eu vou saber interpretar o que quer dizer. Tá bom? Então esse é o objetivo. Quem for assistir o vídeo, o objetivo é esse. Nós vamos chegar a uma conclusão a partir de tudo isso aqui que está sendo inicializado. Bom, as 7 festas hebraicas. Entre as 7 festas tem os 7 sábados solenes. Então, Levítico 23, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. Irmãos, nós estudamos isso aqui no Levítico 23 e também em Números 28 e Números 29 é um complemento. Recomendo a leitura também para conhecimento. E aí aqui tem a palavra moed, irmãos, no hebraico, o tempo determinado em hebraico é o moed, que significa tanto tempos determinados ou festas, tem o mesmo significado. E essa palavra apareceu lá no Gênesis, moed, Gênesis 1:14, e disse Deus, haja luminares para a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais e para tempos determinados, os moedes aqui para dias e anos. Então, quando surgiu lá, a partir do surgimento do sol e da lua, começou a se contar esse tempo, 24 horas, 30 dias, os meses, apesar que em hebraico 28, o calendário lunar, todas essas coisas aí. Agora aqui, irmãos, só vamos dar só uma palavrinha sobre o sábado, 7º dia. Tem um estudo no canal bem explicado lá sobre o sábado, 7º dia. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Ezequiel 20 fala, e santificar os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles tinham que guardar os sábados. Na verdade, irmãos, esses sábados aqui, além do sábado 7º dia, esses sábados solene, o profeta está falando,
profeta, falando por causa da lei e tudo. Mas cada sábado deste aqui tem um significado na primeira vinda do Senhor e também vai ter na segunda. E o sábado, sétimo dia, irmãos, ele foi incluído ele virou um sábado cerimonial, por isso que eu não guardo sábado. Porque como ele é um dia cerimonial e o Senhor Jesus cumpriu a parte da lei cerimonial. Alguém falando, mas eu queria entender melhor sobre o sábado, sétimo dia. Tem um estudo a respeito do sábado no canal. Aí então, irmãos, começa lá. A primeira festa, né, era a Páscoa. A Páscoa, Levítico 23, no mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Então, irmãos, a Páscoa, né, começa lá em Êxodo 12, quando o povo estava lá no Egito, 400 anos de escravidão, e quando eles estavam lá na iminência de sair, né, aconteceu lá a 10ª praga, veio, né, eles tiveram que matar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro na porta, que o anjo da destruição passaria lá, e quem não tivesse aquele sangue morreria. E os judeus ficaram, né, protegidos, porque eles mataram o cordeiro, cumpriram esse ritual. Irmãos, e Paulo também, lá em 1 Coríntios 5, quando ele vai falar da Santa Ceia, que os irmãos estavam com glutonarias, com bebedeiras, então ele vai falar, ele vai explicar o sentido, né? Pois também Cristo, como Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então, irmãos, o Senhor Jesus ele morre por nossa causa como um Cordeiro da Páscoa. Então, o sangue dele nos protege da destruição. Né? Essa que é a proteção e nos dá vida, primeiro espiritual e depois nos dá a vida da ressurreição, né? Na segunda vinda dele. Tá bom? Então, isso foi citado por Paulo. Se eu conheço a festa, eu interpreto o que significa. Aí então, irmãos, a festa lá da Páscoa começava no dia 14. Agora, no próximo dia, o dia 15, era a festa dos pães asmos. Então, Levítico 23 vai falar dos pães asmos. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comerei pães asmos. No primeiro dia, santa convocação, nenhuma obra servil farei. No primeiro dia dos pães asmos era feriado, ninguém podia trabalhar, fazer obra. Irmãos, quem quiser no canal, tem um vídeo lá sobre a crucificação, 7 vídeos sobre a crucificação do Senhor Jesus e vai explicar dia a dia, passo a passo o que aconteceu. O Senhor Jesus foi crucificado numa quarta-feira, né? Que era justamente o dia da Páscoa, né? E no dia 15, dia da Páscoa, dia 14 ele foi crucificado, dia 15 ele já estava sepultado, né? Que era o primeiro feriado onde as mulheres não fizeram nada, descansaram após o sepultamento do Senhor. Mas tem lá o vídeo com todas as explicações. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é o segundo sábado, é no dia 21. Dia 15 é o primeiro feriado e dia 21 é o segundo. Aí então, irmãos, nós vamos, por enquanto eu estou citando as cartas apostólicas, depois nós vamos citar os profetas, né? Só como exemplo de como eu interpreto. Aí Paulo, na mesma passagem que nós estamos falando, quando ele estava falando dos irmãos irem para a ceia, se embriagarem ou com comilança, então vai ser explicado. Então ele diz lá, 1 Coríntios 5, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e verdade. Porque como o Senhor Jesus, irmãos, ele foi aquele trigo moído ali, né, irmãos, aquele pão que passou pelo fogo, né, ele nasce em Belém, a palavra Belém, irmãos, é a casa do pão, né? Então todo esse simbolismo aí com os pães asmos, e ele
um pão sem fermento, nunca teve pecado, né? E então, por isso que Paulo está dizendo para nós, os irmãos do jeito que eles estavam fazendo lá na Santa Ceia, eles não estavam sendo pão sem fermento, é o que nós precisamos ser. E nos despojando do pecado, das falhas, dos erros e buscando uma aproximação, uma semelhança com o Senhor Jesus. Muito difícil isso, mas é a busca do crente, né? do cristão. Aí então, irmãos, tem a festa das primícias, né? Festa das primícias. Então está escrito lá, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando entrares na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho de primícia da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. Quando que acontecia a festa das primícias? Era no primeiro domingo depois da Páscoa, né? A Páscoa podia variar lá. A do Senhor Jesus, no dia da morte dele, quando ele foi crucificado, aquela Páscoa específica caiu na quarta-feira, mas a Páscoa podia cair segunda, terça, quarta, quinta, podia variar, começava no dia 14. Mas a festa da primícia era contada no primeiro domingo depois da Páscoa, né? Eles guardavam o sábado ali como referência, o primeiro sábado. Mas a festa das primícias era no domingo, primeiro domingo depois da Páscoa, né? O Senhor Jesus ressuscitou, na verdade ele ressuscitou no sábado, no domingo ele estava ressurreto, as mulheres foram lá. A festa das primícias não é um dia cerimonial, as mulheres guardaram o sábado do descanso, o sétimo dia, foram só na manhãzinha do domingo, nas primeiras horas ali do domingo, e o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Aí então, até Marta quis segurar o Senhor Jesus ali, né, irmãos? E ele falou, na verdade, perdão, irmãos, Maria, né, porque as três Marias que foram. Então Maria quis segurar o Senhor Jesus, está escrito em um dos evangelhos lá, não me detenhas, né? Simbolizando ele, o sumo sacerdote, que naquele dia ele entregaria esse feixe do molho das primícias. Ele era o sumo sacerdote e ele disse para Maria que ele não tinha subido ao Pai, né? Porque ele ia levar isso aí. Então cumpriu, o Senhor Jesus cumpriu a Páscoa, cumpriu o pães asmos, está cumprindo as primícias e cumpriu, né? Já cumpriu na primeira vinda. Aí então, colocamos aqui Coríntios, 1, 15 e 20, né? Quem lê um capítulo super importante, 15 de Coríntios, da ressurreição, está escrito, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Porque o Senhor Jesus, ele foi, quando ele morre também, irmãos, naquele dia da morte, da crucificação lá, uma série de pessoas ressuscitaram, né? Então, pessoas que tinham sido plantado na terra e já estava colhendo ali, fazendo a primeira colheita. E ele também como uma primícia, porque ele foi plantado também, e quando ele sai da terra ali, já nesse novo corpo ressurreto dele, incorruptível, né? E dando muito fruto, e está dando muito fruto até hoje, né? Chamando os homens, né, para perdão dos seus pecados, todas essas coisas. Então, o Senhor Jesus cumpriu também a festa das primícias, já cumpriu, então, essas três festas aí. Por isso que é importante o estudo das festas para interpretarmos, né? Aí, então, irmãos, tem a festa das semanas, que é chamado Pentecostes. A festa das semanas, ela acontecia lá 50 dias, né, lá para frente, quando então vai estar escrito aqui, ó, festa das semanas, é a quarta festa, né? Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, que é o domingo, esse sábado aqui é o sábado, sétimo dia, desde o dia em que trouxeres a oferta, trouxeres o molho da oferta, que era aquele dia, o domingo lá da festa das primícias, movida. 7 semanas inteiras serão. Então contava-se 7 sábados, né? Uma semana, um sábado, 2, até chegar ao sétimo sábado, até o dia imediato ao sétimo sábado. Quando chegava no dia imediato ao sétimo sábado, qual que é o dia imediato ao sábado? É o domingo. Então, o que
naquele dia lá do Pentecostes, que dia que era? Na Bíblia não está escrito em Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que é um domingo, e é um domingo que é um sábado feriado. Contarei 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então aquele dia do Pentecostes, lá de Atos dos Apóstolos, era um feriado, era um sábado cerimonial, né? Tá escrito aqui, era o terceiro sábado cerimonial. Por incrível que pareça, irmãos, o Senhor cumpriu na primeira vinda 4 festas e 3 sábados. Na próxima vinda dele, ele cumpre 3 festas para terminar e 4 sábados, né? Então, Levítico 23, 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Dia de Pentecostes, festa das semanas, era feriado, né? Aí então, vamos ver aqui o profeta Joel, né? O Joel que deu origem lá, o que Pedro pregou lá, ou falou lá no dia, pediu a palavra e falou lá no dia de Pentecostes, né? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, irmãos, lá no dia de Pentecostes, Pedro estava dizendo que era o cumprimento do que o profeta Joel tinha dito. Irmãos, apesar de não estar descrito aqui, nós temos que ir lá em Levítico 23 e ler mais sobre a festa para entendermos. O que acontecia no Pentecostes? No Pentecostes, eles levavam 2 pães com fermentos e untados, ungidos, e ofereciam no dia dessa festa. E, irmãos, e no dia lá que desce o Espírito do Senhor sobre os judeus num primeiro momento, que foi assim. Então, irmãos, o que acontecia? Era a unção. Primeiro, os 2 pães com fermentos. O que simboliza os 2 pães com fermento? As 2 casas de Israel. O que significa isso? Judeus e gentios. Ah, mas naquele dia lá estava só judeus. Tudo bem, mas o Espírito Santo depois, lá, Cornélio, o primeiro gentil que foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele também. Então, já profetizado nas 2 casas de Israel, Efraim, depois nós vamos fazer um estudo sobre as 2 casas, né? Nós entrando pela casa de Efraim, e então judeus, 2 pães, judeus e gentios. Só que nós, como nós estamos vivos, né, nós não conseguimos ser totalmente sem fermentos. Somos pães com fermentos, porque ainda o pecado ainda nos atinge, né? Muitas vezes não queremos, mas falhamos, erramos. Então, o que nos ajuda a combater esse fermento? A unção, por isso que eram 2 pães com fermentos untados. E naquele dia o Espírito Santo desceu para fazer uma unção, né? E na verdade, irmãos, até hoje nós recebemos a unção do Espírito de Deus para que possamos caminhar, né, irmãos? E que o fermento, né, como se fosse escondendo o fermento, né, e aparecendo mais as virtudes celestiais. Então, foi cumprida essa festa, né, ainda lá no Pentecostes. O Senhor Jesus já tinha cumprido lá as 3 primeiras, aí no Pentecostes o Espírito do Pai dele desceu lá no dia de Pentecostes para cumprir essa parte aí. Aí então, irmãos, já foram cumpridas as festas da primeira vinda. Agora, irmãos, são as festas da segunda vinda do Senhor, né? Aqui nós vamos fazer um parente. Ah, mas se eu conhecer bem essas festas, o que vai me ajudar? Apocalipse, por exemplo. Vamos falar um resumo do Apocalipse. O Apocalipse não tem trombetas sendo tocadas lá? As trombetas do Apocalipse indicam que o Senhor Jesus está na iminência da volta, né? Então, se eu estou entendendo a festa das trombetas, o que é a festa das trombetas? Indicava que estava chegando o dia da expiação, a próxima festa. E o que significa a expiação? O sumo sacerdote saía do templo.
e aparecia para o povo com o pecado deles expiado. E agora, no tocar das trombetas do Apocalipse, o Senhor Jesus volta e faz a ressurreição da igreja, né? Os que estão vivos vão ser transformados e os mortos ressuscitarão. E aí, irmãos, nisso tudo, essa é a festa já cumprindo, apontando para a saída do sumo sacerdote do seu templo, que é celestial, o aparecimento dele, né? Porque o sumo sacerdote saía do templo lá em Israel e estava todo o pecado do povo expiado, né? O Senhor tinha cumprido isso aí, tinha perdoado os pecados, né? Então, festa das trombetas, essa é uma das festas mais difíceis de interpretar, por causa não se tem, irmãos, por causa dos toques das trombetas, mas um pouco verso aqui e ali ainda consegui, mas eu acredito que na minha opinião é um pouco mais difícil interpretar, mas está aqui a interpretação dela. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º ao 1º do mês, agora, irmãos, a Páscoa, pães asmos, começou tudo lá no mês 1º, né? Agora nós estamos no mês 7º. Já se cumpriram 4 festas, agora nós estamos no mês 7º. Ao 1º do mês tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Também é um sábado, é o 4º sábado cerimonial. Mas trareis ofertas queimadas ao Senhor, festa das trombetas. E aqui, irmãos, em Números 10, coloquei as 2 trombetas de prata, quando Moisés lá explicou para o povo fazer as 2 trombetas de prata, e quando eles tocavam, dependendo do toque, ajuntava o povo partia, o povo parava, né? Tinha todo o simbolismo, então tem o simbolismo das trombetas também. As trombetas que nós estamos aguardando tocar não é aquelas de Israel, né? Mas nós estamos aguardando tocar as trombetas do Apocalipse. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, e no princípio dos vossos meses, também tocareis as trombetas, sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, tinha esse mandamento, e tinha então a festa das trombetas, né? Então, como falou aqui no 7º mês, sonido de trombetas. Podia ter colocado um negrito aqui, mas não pus. Então, o toque de trombetas. E aí, então, o profeta Sofonias falando, né? Sofonias fala muito daquelas nações ali ao redor de Jerusalém, muitas vezes aparentados, eles queriam sempre destruir o povo judeu. Então, Sofonias, aquele dia é dia de indignação e de angústia, e de dia de alvoroço, de desolação, dias de treva, de escuridão, nuvens densas trevas, e dia de trombeta, de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas, né? Então, o que o profeta está falando desse toque das trombetas? Quem lê o capítulo vai entender da iminência da volta do Senhor Jesus e o Senhor fazer justiça junto ali a Israel, porque aquelas nações que lutam, os edomitas, amonitas, moabitas ali, povo lutando, e filisteus, entre outros, ali as nações lutando contra Israel. Então, tinha aí a festa das trombetas, irmãos. E quando fala em densas trevas, né, no 6º selo, por exemplo, ou nem precisamos falar, vamos falar lá da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, né? Ele fala também do escurecer do sol, a lua se transformar, né, de trevas, de escuridão. Então, e isso seria, Pedro explica lá que seria para os últimos dias, né? Nos últimos dias. Então, nos últimos dias da iminência da volta do Senhor, acontece isso aí. Agora, irmãos, tem a festa da expiação, né? É a festa do perdão de Israel, né? A festa da expiação. Então, expiação, Levítico 23, aqui, 26 a 28, disse mais o Senhor a Moisés. Mas ao 10 desse mês 7º, a festa anterior da trombeta começava no mês 1. Agora nós estamos ao dia 10. Dia 10 será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor nesse mesmo dia. Nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação
por vós perante o Senhor vosso Deus. Levítico 23. Também toda alma que naquele dia fizer alguma obra, também, irmãos, eu só coloquei esse verso do Levítico 23 aqui, 30, para falar que era um sábado, no dia da expiação, era um sábado cerimonial também. O povo não trabalhava, eles ficavam lá aguardando o sumo sacerdote entrar com o sangue, fazer a expiação de todo o pecado e sair com o pecado de toda a nação expiado, né? Que era um momento muito solene. Aí, irmãos, o que acontece? Aproveitando esse gancho aqui, nós vamos falar em Levítico 25 sobre o ano do jubileu, né? Era o ano 50, depois corria-se 49 anos, no ano 50 era um ano de jubileu. Olha só o que acontecia no ano do jubileu, na festa da expiação. Só no ano do jubileu acontecia, junto com a festa da expiação, acontecia isso aqui que nós vamos ler. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, a mesma coisa aqui, ao 10 do mês, igualzinho, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Irmão, por que é importante conhecer a trombeta do jubileu? Quando em Coríntios 15, na ressurreição, quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele fala o toque da última trombeta, que vai acontecer a ressurreição dos santos, os vivos transformados, os mortos ressurgirão. Quando? Última trombeta. Que trombeta é essa que o Paulo estava falando aqui? Paulo não tinha lido Apocalipse, mas ele conhecia os profetas, né? Porque o Apocalipse foi escrito depois, mas pelos profetas ele conseguiu colocar a trombeta, a última trombeta, a trombeta da ressurreição. Por isso que ele fala a última trombeta, porque é a última trombeta que vai ser tocada. Aí Zacarias fala, né? E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como um relâmpago, que o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então, irmãos, lá em Zacarias, né, esse é bem messiânico no sentido assim apocalíptico da volta, fala muito da volta do Senhor, e o Senhor será visto sobre eles. Porque a vinda do Senhor está relacionado com a festa da expiação, a saída dele do tabernáculo celestial, e o aparecimento do Senhor para expiar o pecado do povo está relacionado com a ressurreição. Por isso que relacionou com a última trombeta aqui. Agora, irmãos, é a última festa, a festa dos tabernáculos, será o milênio, né? Aguardamos a era milenar. Então, o tabernáculo vai ter 2 sábados aqui, 2 feriados dentro da festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, agora o dia 15, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu, é o 6º sábado. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, ao 8º dia santa convocação. Oferecereis ofertas queimadas, é reunião solene. É o 7º sábado, está dentro da festa dos tabernáculos. Conhecendo a festa dos tabernáculos, eu consigo interpretar o que o profeta Zacarias falou no capítulo 14. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O que o profeta está falando aqui? Que todas as nações que entrarem no milênio, porque, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, quem aceitou o número da besta, as nações que lutavam contra Israel, igual do profeta Sofonias foi falado, essas nações vão ser jogadas dentro do lago de fogo. Então, as nações que restarem e entrarem no milênio, então para celebrar a festa, elas celebrarão a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, as nações que restarem
virão de ano em ano, porque dentro do milênio, dentro da era milenar, não é a eternidade, existe o sol, a lua, o tempo continua sendo contado e eles contam a festa dos tabernáculos, né? O Senhor está cumprindo tudo isso dentro lá da festa dos tabernáculos relacionado com o milênio, com a segunda vinda do Senhor. Então, irmãos, o estudo é esse, o objetivo de nós conhecermos as festas é justamente, irmãos, usar as festas como uma ferramenta interpretativa das Escrituras. Quem conhece as festas consegue, irmãos, interpretar melhor os profetas, as cartas apostólicas e principalmente o Apocalipse, né, irmãos? Depois, num próximo estudo, vamos ver se nós falamos sobre as duas casas de Israel para aumentar a ferramenta interpretativa da Bíblia. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos.